abro nesta noite a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 40, e gostaria que você abrisse comigo também neste Evangelho. João, capítulo de número 5, versículo de número 40, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, tão sérias, tão graves, tão tristes. E não quereis vir a mim para terdes vida. Palavra dirigidas primariamente aos líderes de Israel a respeito de sua incredulidade e recusa de ir a Cristo como o Messias de Deus, o Salvador enviado pelo Senhor. Bem, o contexto destas palavras nós sabemos, porque João nos diz no versículo 1 deste capítulo: o Senhor Jesus Cristo havia subido a Jerusalém para uma das festas dos judeus. E nós lemos então no versículo 8 que em um dia de sábado, um dia de descanso cerimonial, o Senhor Jesus Cristo, em sua grande compaixão e misericórdia, ele cura um homem que há 38 anos era enfermo, um paralítico. Versículo de número 8, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E os judeus que estavam ali, e todas as vezes que João diz os judeus, ele tem referência aos líderes judeus, aos escribas, aos fariseus e saduceus, aos sacerdotes. E os líderes judeus que estavam ali, eles imediatamente encontram falta, encontram culpa no Senhor Jesus Cristo. E nós lemos que a ira satânica toma o seu coração, o coração deles, isto é, eles desejam então matar, executar o Senhor Jesus Cristo. Versículo 16, e por esta causa, o milagre no dia de sábado, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado, no descanso. Bem, o Senhor Jesus Cristo, então, na sequência, ele repreende a ignorância literária, teológica daqueles judeus, líderes em Israel, a respeito da mensagem do Antigo Testamento. Eles liam, eles estudavam a palavra de Deus, mas eles simplesmente não encaravam a verdade, que ali diante deles estava o Messias de Deus, o Salvador. Eles se recusavam obstinadamente a crer assim no Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E então, queridos amigos, tendo repreendido a ignorância deles a respeito da mensagem de Deus, da lei de Deus, o Senhor declara a eles estas palavras tão solenes do versículo 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vidas. Não quereis vir a mim para terdes vidas. É realmente tocante, triste a situação destes homens. O que os impedia de ir ao Senhor Jesus Cristo? Eles conheciam a palavra de Deus. O Senhor próprio declara que eles examinavam. Esta é a melhor tradução do versículo 39. Vocês estão examinando as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são estas Escrituras do Antigo Testamento que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim como Salvador para receberem vida. Quão triste, quão temeroso. O que os impedia? Bem, eu creio que aquilo que os impedia é também a razão que impede, o tropeço, a causa de muitas pessoas se recusarem a irem ao Senhor Jesus Cristo pessoalmente para receber perdão e salvação. Bem, eles eram homens religiosos, e assim, isso não significa que pessoas que recusam o Senhor Jesus Cristo não tenham uma religião, porque as pessoas recusam ir em oração, com fé na pessoa do Salvador, em sua obra, somente para o perdão, uma vez que a Bíblia, de maneira tão clara e cristalina, ensina que Ele é este caminho, o meio de salvação. Qual é a razão desta recusa? Bem, está aqui o registro da recusa destes homens religiosos, porque nos ensina a razão do porquê eles não iam a Cristo. E eu espero, queridos amigos, que se há um querido amigo, alguém aqui nesta noite ou nos acompanhando, que tem tido esta dificuldade, que tem considerado a palavra de Deus, tem considerado a mensagem do cristianismo, mas nunca foi de fato ao Senhor em arrependimento e fé para tê-lo como Salvador e Senhor de sua vida, que esses empecilhos diante destes judeus aqui nos sirvam de lição e nos mostre de fato o que pode estar errado em nossa maneira de buscar a Deus, de buscar o Salvador. Bem, se este é o caso de alguém, eu espero que esta meditação nesta noite o leve de fato a considerar o Senhor Jesus Cristo e a encarar
a sua real necessidade. Eu gostaria de lidar nesta noite com 4 questões que fluem deste texto, 4 importantes, vitais questões. São questões, na verdade, que as pessoas levantam muitas vezes quando nós conversamos com alguém ou no trabalho de evangelismo. Normalmente estas perguntas são trazidas. A primeira delas é esta: por que só Jesus Cristo é o caminho? Por que um único caminho? Eu creio que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus. Por que vocês, cristãos bíblicos que creem no texto, na palavra de Deus, afirmam e continuam repetindo que é somente em Jesus Cristo que há salvação? Pela fé nele, nos méritos dele. Nós queremos responder a esta questão nesta noite. A segunda delas é esta: porque muitas pessoas, embora estejam transitando no meio do povo de Deus, creem na existência de Deus, de Cristo, que a Bíblia é a palavra de Deus, por fim, elas concluirão sua vida sem nunca terem ido ao Senhor Jesus para o perdão. Por que isso? Esta tragédia. Em terceiro, o que quer dizer, o que significa ir a Cristo? Porque eu estou usando esses verbos, ir, porque aqui está: não quereis vir a mim para terdes vidas. E a nossa pergunta é esta: o que impede tantas pessoas? Porque muitos, tendo ouvido tantas vezes, não irão. E o que quer dizer, o que significa ir a Cristo? Então, por fim, é claro, como ir ao Salvador para o perdão e a vida eterna? Bem, deixe-me responder esta primeira pergunta. Por que nós devemos ir a Cristo? É bastante clara e objetiva a resposta. Porque aos olhos de Deus, o Pai, nosso Criador, nós somos pecadores. Todo homem e mulher nascido neste mundo é um pecador por natureza. E o pecado é contrário a Deus, ao caráter de Deus, à lei de Deus. E Deus, que é santo e que é justo, Ele não pode fechar os seus olhos para os nossos pecados. E porque Ele é justo, Ele deve julgar. E porque Ele estabeleceu um caminho, um meio de salvação, que é aquilo que Jesus Cristo, seu Filho, alcançou em sua vida perfeita, em seu sacrifício, para sermos aceitos por Deus, nós precisamos ir ao Filho, ir ao Senhor Jesus, que tem a autoridade e o mérito e o poder para não só declarar alguém perdoado, mas de fato perdoar e transformar uma vida. Nós precisamos de Cristo porque aos olhos de Deus nós estamos mortos espiritualmente falando. Todos nós, ao entrarmos neste mundo fisicamente, somos abortos espirituais. O que é um morto? Bem, alguém que não está em relacionamento com os vivos. E quando a Bíblia diz que nós estamos diante de Deus mortos espiritualmente, isso não significa que nós estamos completamente mortos. Nós estamos mortos em nosso corpo? Não, estamos aqui vivos. Em nossa mente nós podemos pensar, absorver informação, reagir. Mas ela diz que nós estamos mortos espiritualmente, o que significa dizer que em nossa alma, em nosso espírito, nós não temos um relacionamento com o nosso Criador. Nós não adoramos de fato. Nós não o reconhecemos antes dele lidar conosco. Nós não trazemos diante dele o nosso culto, o nosso respeito, a nossa adoração. Não há essa conexão. Nós estamos mortos, por dizer, a nossa alma, o nosso espírito está inativo. E porque nós somos mortos espirituais, então nós precisamos da vida que Cristo dá. E não quereis vir a mim para terdes vida. Se alguém precisa de vida é porque não a possui ainda. E é assim que a Bíblia nos vê, é assim que a palavra de Deus nos declara, nos ilustra. Homens e mulheres separados de Deus, embora criados por Deus, vagando nesta vida, sem Deus neste mundo, sem esperança para a vida eterna, sem o conhecimento da verdade de Deus, vagando. Bem, nós estamos mortos de acordo com a palavra de Deus. E se eu posso esclarecer isso, nós estamos mortos de 3 maneiras, pelo menos. Nós estamos mortos para com a lei de Deus, ou seja, legalmente nós estamos mortos. Nós estamos mortos espiritualmente, como eu mencionei, e nós estamos mortos eternamente. É muito importante entender isso, porque isso é uma doutrina, um ensino claro na palavra de Deus. De acordo com a lei de Deus que nos foi dada, nós temos descumprido esta lei. De acordo com esta lei, nós estamos condenados por nossos pecados. Queridos amigos, Deus nos deu lei para viver, para cumprir, para conhecer, não para rejeitar, para ignorar. E toda lei, você sabe, eu tenho repetido isso, traz também um mecanismo de punição. E a Bíblia diz que apaga a punição do pecado, de quebrar, de rejeitar,
de viver contra a lei de Deus, que representa o caráter de Deus, é a condenação, é a morte eterna. Assim nós estamos diante da lei de Deus, mortos. Mas deixe-me explicar isso, porque nós estamos aqui Vivinho da Silva nesta noite. Quando Deus disse a Adão e Eva, antes da queda, que se eles desobedecessem ao Senhor e tomassem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles imediatamente morreriam. E eles fizeram isso, eles desobedeceram a Deus. Mas o que nós lemos? Que ao comer daquele fruto do bem e do mal, eles caíram mortos imediatamente? Não. Como, pois, Deus disse que eles morreriam no momento em que fizesse isso. Esse é o sentido em que todos nós, espiritualmente, estamos mortos, condenados. Ali eles não caíram fisicamente mortos, mas naquele momento uma sentença de morte foi passada. E naquele momento um princípio de morte entrou na vida deles, e a decomposição do corpo começou até o ponto que um momento eles cairiam e seriam enterrados. Naquele momento eles foram separados da glória de Deus, destituídos, separados das bênçãos de Deus. Eles começaram a morrer moralmente ali. E é exatamente isso que está acontecendo. Ao entrarmos neste mundo, nós já entramos como pecadores. Esta é a má notícia, a triste notícia. Não é, queridos amigos, que nós entramos uma tábula rasa, boas pessoas, neutro, e o mundo nos corrompe. Não, nós já trazemos a contaminação para este mundo. E o mundo apenas nos ajuda a aperfeiçoar. E assim, aos olhos de Deus, esta é a verdade da palavra de Deus, esta é a nossa condição, mortos legalmente. Nós também estamos mortos espiritualmente. A palavra de Deus diz que aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo já está condenado. Você se recorda dessas palavras lá em João capítulo 3, versículo 17 e 18? E aqui está um grande problema na nossa compreensão do Evangelho, isto é, na nossa ignorância muitas vezes do Evangelho. Nós imaginamos, eu penso que isso é alimentado por Satanás para nos segurar, nos manter longe do Salvador, que um dia vai chegar e eu vou descobrir se eu fui condenado por Deus ou se eu fui salvo por Deus. Aqui eu não sei, ainda vou ser condenado, vou ser julgado. Não, não é isso que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Nós aguardamos apenas a execução, se eu posso colocar nesses termos. Querido amigo, o pecado é coisa séria. E aqui está a nossa trágica e patética condição. Nós somos como alguém que recebeu uma sentença de morte, estamos no corredor da morte, na prisão, esperando o momento da execução. Diante da lei do país, já fomos, assim por dizer, não existimos mais, somos condenados, o que nos espera é a forca, é a cadeira elétrica, mas nós estamos ali Vivinho da Silva na cela. Agora imagine uma pessoa que está aguardando o momento de ser executado, já foi julgado, e essa pessoa está ali naquela cela, tranquilo, assobiando, alegre, pulando, quando a morte, a forca, está diante dele, está diante dela. Você percebe quão estranho, quão irracional, assim nós vivemos. Esse é o nosso problema. A Bíblia afirma, nós sabemos, a experiência mostra, os nossos pecados nos acusam. Nós sabemos que o julgamento de Deus está vindo, que já estamos condenados ao nascermos neste mundo como pecadores e por nossa escolha, por vivermos longe de Deus. E o que nós fazemos? Nós vivemos o carnaval desta vida, o aqui e o agora. Se nós realmente fôssemos pessoas racionais, nós encararíamos esta verdade. Isso nos constrangeria e nos alarmaria, e nós começaríamos naturalmente a buscar um caminho de salvação, um meio de reconciliação com Deus. Nós nos achamos racionais, mas diante da maior verdade da nossa existência, a mais absoluta, é que nós iremos morrer e a morte irá chegar. Nós somos tão irracionais. Nós não queremos pensar a respeito. Nós colocamos de lado este assunto com toda a força. Quão irracionais nós podemos ser. E o problema maior é este. Nós temos quebrado a lei de Deus. É por isso que nós precisamos ir a Jesus. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei de Deus. Querido amigo, entenda isso. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Jesus Cristo, Senhor, Ele não tomou um corpo e uma natureza humana e veio a este mundo para ser um exemplo de como alguém pode salvar a si mesmo. Não, Ele veio para salvar
por sua vida, pelo seu sacrifício. Ele não veio para ensinar como alguém pode salvar a si mesmo. Ele veio para entregar o seu corpo como o remédio para a salvação. Ele não veio para dar a receita do remédio, mas para ser ele próprio, moído, triturado naquela cruz, o seu sangue, para produzir o remédio. Ele viveu esta vida perfeita sem jamais quebrar a lei de Deus, como um homem representando homens. E a minha culpa, perdão, essa montanha, este Everest, esse registro absurdo de pecados que eu tenho, como aqueles arquivos sem fim do cartório aqui do Ipiranga, ali anotado, naquela cruz ele levou sobre si toda a minha culpa. É por isso que eu preciso ir a Ele como um pecador necessitado, encarando a minha necessidade. Ele tem a solução, Ele tem o perdão. Só Ele pode declarar alguém injusto. Só Ele pode lavar e perdoar, porque Ele alcançou os méritos. Só Ele pode dar vida a um pecador. É por isso que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você entenda aqui, porque às vezes nós mencionamos certos termos e palavras, mas as pessoas entendem algo diferente. Quando nós falamos, e a Bíblia ensina, ir a Cristo não significa ir ao cristianismo. Não significa ir à religião, à religiosidade, aos ritos, aos rituais. Significa Ele mesmo, a pessoa do Senhor Jesus, ir a Ele. Mas como eu posso ir, você se pergunta, alguém que eu não posso ver, tocar, sentir? E nós responderemos essa questão em um minuto. Mas pense sobre isso por um instante. O pecado é algo muito sério. O pecado é a maior tragédia do ser humano, a maior das misérias. Você se colocar voluntariamente contra o teu Criador, rejeitar a sua palavra, ignorar a voz de Deus na consciência, desprezar o chamado de Cristo. Incredulidade, queridos amigos. Por isso que nós precisamos do Salvador. Se estamos mortos diante da lei de Deus por quebrá-la, Cristo cumpriu a lei de Deus e pelos méritos dele nós podemos ser reconciliados com Deus como pessoas justas diante dele, embora somos pecadores. Você e eu não podemos comprar a nossa salvação, não podemos merecê-la, nem adquirir um lugar no céu. Ele cumpriu todas as demandas da lei. É maravilhoso pensar sobre o que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que Ele nunca pecou. Ele não pecou em palavras, ações, nem em pensamentos. Ninguém poderia levantar o dedo e dizer, naquele momento, naquele dia, naquela situação, Ele foi injusto, Ele pecou. Não. Quando Ele falava a verdade, Ele falava a verdade em justiça. Ele conhecia o ser humano, Ele nunca pecou. Não é maravilhoso pensar sobre isso? A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas nunca pecou. Ali estava o Senhor Jesus Cristo como um representante de pecadores. Que amor, não é? Que bondade, que misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então, coroando a sua obra naquela cruz, o clímax da sua vida, da sua missão neste mundo, o momento mais importante da história do universo, quando ao final da sua jornada, tendo vivido aquela vida perfeita diante do Pai, então Ele entrega seu corpo, a sua alma, como um sacrifício no lugar de pecadores, para receber em si a punição daqueles por quem Ele veio morrer. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo Salvador. E a Bíblia diz que nós estamos espiritualmente mortos, uma vida separada de Deus, uma vida sem Cristo. Bem, não é uma vida, é apenas uma existência. Sem o Senhor Jesus Cristo, eu não tenho uma vida verdadeira, o que quer dizer que eu não vivo o propósito para o qual eu fui criado. Eu tenho uma existência, eu percorro a superfície da terra até o túmulo. Eu não tenho vida, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vida. O que é vida? Que vida é esta? Esta vida é algo muito, muito além de que qualquer experiência deste mundo. É vida na alma. É a paz com Deus, pelo perdão de pecados. É a certeza absoluta dada por Deus a alguém de vida eterna. Isto é vida, não é?
É uma vida que não acaba, que começa aqui e que flui para a eternidade. Vida é conhecer a Deus, andar com o Senhor, e isto é dado por Ele através de Jesus Cristo. Vida com propósito real e duradouro, uma vida realmente digna de ser vivida. Um relacionamento com o meu Criador, conhecê-lo, andar com Ele, entender o propósito e o porquê desta vida, experimentar a sua bênção. Então, conforme os dias passam e os sinais da corrupção, do pecado neste corpo se evidenciam, e eu sei que aquele momento de entrar na presença do Senhor, de deixar este corpo para trás, está chegando. Eu vou me aproximando daquele dia com uma calma, uma paz, uma tranquilidade que este mundo não pode dar, nem pode roubar, porque esta é a vida que Deus dá por meio de Jesus. E esta vida vem pelo perdão de pecados, pela reconciliação com Deus. É por isso que nós precisamos ir ao Senhor Jesus Cristo Salvador. A vida em Cristo, a propósito em Cristo, a paz com Deus na pessoa do Salvador, e há um relacionamento com Ele em Cristo Jesus. Ele é a expressa imagem do Pai. Queridos amigos, então há uma morte eterna. Aquele grande dia de julgamento, nos diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Separação de Deus, ser banido da presença de Deus naquele dia, quando toda a humanidade, nós lemos aqui, quando o Senhor disser e comandar, o dia está chegando, versículo 28, a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E este bem, obviamente, é a fé no Senhor Jesus. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, morte eterna. Há um ponto final nesta jornada, estar na presença do Senhor. Você estará ali, eu estarei ali. Todos estaremos ali. E a Bíblia diz que todos nós, toda alma reconhecerá isto. E naquele dia eu devo lhe advertir disso, porque tenho encontrado muitas pessoas que têm esta imaginação, este sonho, alguma coisa na mente a respeito daquele dia. Eles pensam de alguma forma que eles poderão dialogar com Deus e dizer: aqui está, Senhor, as boas coisas que eu fiz. Aqui está a maneira como eu vivi. Eu não era como fulano, eu não era como Beltrano. E se Deus me chamar para prestar conta, eu vou logo dizer para ele: veja o estado do cristianismo em minha geração, como é que eu poderia crer em ti com cristãos vivendo daquela forma? Você será silenciado imediatamente pela tua própria consciência e banido da presença de Deus, tendo que ouvir estas palavras: nunca vos conheci. Há um dia de prestar contas. E é por isso que nós precisamos, nesta vida, ir a Jesus Cristo como pecadores ao Salvador. Porque Ele viveu esta vida perfeita. Porque Ele alcançou os méritos. E por fim, porque aquela condenação que me espera no inferno, longe, banido de Deus, Ele experimentou em seu corpo, em sua alma, naquela cruz, naquelas poucas horas, levou sobre si toda a minha punição. Não estou dizendo que Ele foi ao inferno, eu estou dizendo que o inferno que eu devo experimentar, Ele experimentou em seu corpo, em sua alma, naquele momento, porque Ele pagou, e a punição é a eternidade longe de Deus, a morte eterna. É por isso que eu preciso de Jesus Cristo Salvador. Legalmente, vida legal, vida espiritual e vida eterna. Bem, mas a situação trágica de milhões de pessoas, e todos nós estamos ou já estivemos nessa condição, é que nós não queremos buscar o Salvador. Por que muitas pessoas então não irão a Cristo? Essa é a segunda pergunta. Veja o versículo de número 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Examinai as Escrituras. Como eu mencionei, a ideia aqui é que eles já estavam examinando. Vós, judeus, líderes, escribas e rabinos, vocês estão examinando o Antigo Testamento dia e noite. E eles faziam isso mesmo.
Eles eram experts em examinar o Antigo Testamento. Eles queriam saber qual era o versículo que estava no meio do Antigo Testamento, qual era o primeiro, qual era a menor lei, a segunda lei, qual era o maior pecado, o menor pecado. Eles passavam horas e horas discutindo e debatendo estas coisas, e eles criaram suas tradições. Além das leis, eles criaram certos artigos, eram 613 artigos que eles criaram para complementar a lei. Eles ficavam debatendo sem fim esta história, qual era o maior, qual era o menor, como funcionavam. Eles estavam também examinando a lei, as palavras dos profetas. E assim, eles pensavam, por examinar a Bíblia, a palavra de Deus, que eles tinham alguma coisa para barganhar com Deus. O quê? A sua própria religião. O fato de que eles eram pessoas que sentavam para ler e estudar a lei de Deus. Havia, na verdade, até um dito entre os judeus, entre os rabinos. Eles dizem assim: aquele que tem as palavras da lei têm a vida eterna. Perceba você, é por isso que os judeus, os líderes, detestavam as massas judaicas, porque eles eram ignorantes da lei de Deus. Mas eles tinham a lei de Deus atada na testa, atada no pulso, enrolado no manto em todo lugar. A lei, a letra. E assim eles imaginavam que diante de Deus eles eram aceitos, porque eles tentavam cumprir meticulosamente aquilo que eles próprios criaram e adicionaram à lei de Deus. Vós examinais a palavra de Deus, a lei, o Antigo Testamento. Bem, talvez seja o caso de algum querido amigo aqui nesta noite. Você tem aprendido muita coisa na palavra de Deus, pelo teu esforço, tem buscado compreender um pouco de teologia, um pouco do significado das palavras de Cristo, porque esta Bíblia, a diferença entre livros, isso, aquilo, você talvez tenha algum conhecimento ou muito conhecimento da Bíblia, do cristianismo na mente, mas veja, apesar disso, você talvez ainda não tenha ido a Jesus Cristo, Salvador. Examinais as Escrituras, porque vós cuidareis de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vocês estão cheios de conhecimentos, e não quereis vir a mim para terdes vida. Realmente algo interessante aqui, não é? Não é o conhecimento que nos impede por fim de ir a Deus. Há muitas razões por que as pessoas não têm ido a Cristo para a salvação, apesar de conhecerem muita coisa sobre o Senhor Jesus Cristo. Está aqui, o Senhor nos ensina qual é a pedra de tropeço, qual é o granito, esse bloco de granito diante das pessoas. Ouça novamente: vocês examinam as Escrituras, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Você percebe? Eles não queriam ir a Cristo. É uma questão de vontade, de desejo, de querer ir ao Salvador. Por quê? Porque eles estavam satisfeitos consigo mesmos. Eles estavam satisfeitos em sua religião, nos meandros, nos mecanismos da religião. Eles estavam vivendo ali: eu estou satisfeito com a minha forma de religião. Por que ir a Cristo como um pecador e me humilhar diante de Deus e clamar por misericórdia, por perdão, senão eu estou perdido? Eu já estou bem, eu vou à igreja, eu fui batizado, eu estou neste mecanismo da religião. Essa história de me humilhar diante de Deus e aceitar esta mensagem que eu sou um pecador, eu estou perdido, eu preciso de Cristo. Eu não preciso disso, eu estou satisfeito como eu estou, não tenho vontade de ir a Cristo. Bem, querida amiga, é necessário vontade e desejo para ir a Cristo. Mas as pessoas não querem. E talvez você diga: não tenho necessidade de ir a Cristo, porque eu não estou doente, eu não estou passando por nenhuma dificuldade, a vida está bem, a família está bem, eu não preciso de nada, Deus não vai adicionar nada que eu não tenha na minha vida. Por que ir a Cristo? Você percebe a nossa cegueira? Alguns não se voltam ao Salvador como pecadores, porque eles temem uma transformação na sua vida. Talvez você esteja satisfeito com a tua vida, e lá no fundo você, meio que precavido, entende que esta mensagem do Evangelho, ela implica em mudança de vida. Ela implica em tirar a mão do volante da minha vida, entregar o meu ser ao senhorio de Cristo, mas eu não quero isso. Eu quero as minhas coisas, a minha maneira de viver. Eu quero o céu, quero a bênção de Deus, mas eu não quero o senhorio de Cristo em minha vida. E assim eu não vou como um pecador arrependido. Eu vou à igreja, eu participo, mas eu não vou a Cristo em meus joelhos, em arrependimento, em vergonha, em clamor, em fé. Eu prefiro ficar ciscando em torno do reino de Deus, e eu estou satisfeito com isso, na minha ilusão de que isto é suficiente para agradar a Deus. Esta é uma razão.
Bem, talvez isso te impeça de ir a Cristo e seja muito absorvido com o aqui e o agora. E eu vejo isso na vida de muitos jovens. Você está muito preocupado com os teus planos neste momento. Os teus ideais, teu trabalho, teu objetivo, teu estudo. Essas coisas são muito intensas e elas têm vindo em primeiro lugar em tua vida. E você diz o seguinte: agora não, depois eu vou ao Salvador. Talvez você não declare isso publicamente, mas você pense e age desta maneira. E por não entender, não sentir a brevidade da vida e a urgência, você protela em ir ao Salvador. E eu tenho encontrado outras pessoas que, apesar de compreender a mensagem do Evangelho até certo ponto e a necessidade de ir a Cristo, elas não vão. Por quê? Porque elas suspeitam. Já percebeu pessoas que suspeitam de tudo, absolutamente tudo? E elas suspeitam da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque são muito materialistas. Eu confio e creio naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso ver. Eu não posso crer nesta mensagem, um Deus que eu não vejo, um Salvador que não está aqui, algo abstrato, algo subjetivo. Não, eu sou lógico, eu sou racional, eu creio na matéria, no que está aqui, então eu não posso ir ao Salvador. Essa história eu não sei se é verdadeira, eu sinto que pode ser, faz todo sentido, é lógica, mas eu não vou dar este passo de arrependimento e fé. Eu não quero ir ao Salvador para ter vida. E outras pessoas não irão por esta razão. E aqui está o orgulho e a dureza do coração. Porque ir a Cristo requer ir a Ele da maneira como Ele determinou. Isto é, aceitar os termos. E qual é o termo para ir a Cristo? Eu vou a Cristo em arrependimento de meus pecados. Eu vou a Cristo consciente que eu sou um pecador, que eu estou morto diante de Deus, que eu mereço a condenação, e qualquer bondade que eu possa realizar neste mundo não serve para angariar para mim um lugar no céu. Eu não quero ir desta maneira, porque o meu orgulho é muito grande. Eu já computei em minha mente todas as boas coisas que eu já fiz ao longo da vida, e eu fico às vezes recapitulando elas. Eu já ajudei fulano, eu já fiz isso na igreja, sabe, como alguém que tem um maço de dinheiro na mão e todo dia vai olhar quanto tem e sentir. Eu fico recapitulando os meus créditos diante de Deus. Eu imagino que eu serei aceito. Eu não aceito esses termos, que eu sou um pobre espiritual, falido moralmente, e que em Cristo, somente nele, eu devo ir de mão vazia para ter dele o perdão e a salvação. Isso é muito duro para mim. Eu tenho algum valor para Deus? Isso vai contar? Alguma coisa vai contar na minha salvação? Não, querido amigo. A mensagem é assim, clara: eu preciso de tudo que vem da mão dele. Eu preciso de uma salvação completa e não parcial. Por isso eu não vou a Cristo. Eu imagino que eu posso colaborar. É pela fé nele, na sua obra. É por confiança e entrega completa. E segundo, o melhor por último, muitos não vão a Cristo. E aqui está realmente uma das maiores artimanhas de Satanás. E se ele não ganha ao longo da corrida, às vezes ele ganha na linha final. Muitos não vão a Cristo porque eles não vão ao lugar certo. Ir a Cristo requer ir ao lugar certo. Sabe que muitos desejam, quando eles entendem, encaram o seu pecado e o vazio da vida e a condenação, no lugar de ir ao Senhor em oração, arrependimento, como uma alma que se dirige a Deus, como no Salmo 51, aquele homem clamando por perdão, reconhecendo a sua miséria. No momento que eles sentem a sua necessidade, no lugar de ir a Cristo, eles vão ao cristianismo e aos rituais e aos mecanismos da religião. Você percebe o grande erro, o tropeço na linha de chegada? Não é triste isso? E quanto mais eles sentem o vazio da vida e a condenação dos seus pecados, mais eles se agarram aos ritos, aos catecismos humanos, às tradições humanas, às imagens, à religião, com dentes, com unhas, quando diante deles está o Salvador. Por que rejeitar ir ao Senhor Jesus Cristo? Aqui estão tantas razões do porquê muitos não se achegam e terminarão seus dias sem ir ao Salvador, embora vendo a sua necessidade, entendendo que nele há perdão. Muitos vão à filosofia, um oceano de contradições, não é? Outros vão a lugar nenhum,
Eles se fecham para isso, eles não querem ouvir nada que seja espiritual, nada que seja sério, nada que fale sobre a eternidade. Alguns, eu tenho percebido, a artimanha, eles conseguem se manter em um estado de semi-ignorância espiritual. Conhecem um pouco, mas nunca querem se aprofundar, Eles de propósito se mantêm em semi-ignorância, porque eles sabem o que a Bíblia exige. Eles sabem que são pecadores diante de Deus. Assim eu me mantenho, eu vou a lugar nenhum. A política do avestruz, eu imagino que eu não quero pensar sobre isso, deixo isso para depois, eu vou protelando, que loucura, querido amigo, não ir ao Salvador quando Ele te chama, Ele diz, vinde, vinde, vinde a mim, venha, não tenha dúvida, venha, vá, como você está com as tuas dúvidas e perplexidades, clame a Ele, reconheça a tua necessidade e vá a Ele. Eu não vou. O que significa então ir a Cristo? Ir a Cristo significa entender a minha necessidade de perdão e reconciliação com Deus antes de partir. Por causa da distância que há entre um pecador e Deus, Cristo é esta ponte. Ir a Cristo significa que agora eu cesso toda a minha rebelião explícita ou velada contra o meu Criador e a sua palavra e contra o Senhor Jesus. Isto é ir a Cristo. O que significa, ir a Cristo? Ir a Cristo significa que eu rendo todo o meu orgulho, eu deixo de justificar o meu pecado e dizer, eu vivo assim, ou eu sou assim, ou eu fiz isso, aquilo, por causa da sociedade, do sistema, do meu pai, da minha mãe, aquela situação. Eu rendo o orgulho e eu encaro a minha culpa e eu a confesso diante de Deus. Isto significa ir a Cristo. Vir a Cristo significa que agora você é aceito por Deus. Vir a Cristo significa que agora você tem acesso ao teu Criador, a paz de Deus, ao perdão e à reconciliação. Vir a Cristo significa que você muda de um estado para o outro, de morto espiritualmente para vivo espiritualmente. É isso que significa vir a Cristo. Mas deixe-me terminar respondendo esta pergunta. Como ir ao Senhor Jesus Cristo? Bem, pela maneira certa. Porque há uma maneira errada, há um caminho que parece conduzir à vida, mas que conduz à perdição. Assim, obviamente, é pelo caminho certo. Qual é o caminho errado? Talvez você já orou tantas vezes, várias vezes, e nada aconteceu assim por dizer. Talvez foi a maneira errada de se aproximar de Cristo. E aqui está uma pedra de tropeço. Você não pode ir ao Senhor Jesus, a Deus, em oração, com a disposição, a mente, o sentimento, como alguém que se prepara e vai ao shopping center comprar algo, a uma loja. Quando você vai a um restaurante, a um barbeiro, você sente meio que um certo poder, não é? Eu irei àquele lugar, eu tenho um recurso, eu vou adquirir, e naturalmente as pessoas, porque querem o meu recurso, irão me tratar bem, me aceitar. Você não vai a Cristo assim, esse é o caminho errado. O que eu quero dizer é isto. Você não vai a Deus em oração buscar, dizendo, Senhor, eu sei que eu sou imperfeito, mas me ajuda para que eu me melhore a mim mesmo. E olha, Senhor, ainda que eu seja imperfeito, lembre-se que eu já fiz isso, eu não sou como aquela minha vizinha horrível, e eu não faço isso que aquele fulano fez, eu não cheguei a esse ponto. Senhor, eu tenho o meu mérito, eu tenho um crédito, eu posso, e se o Senhor me salvar, eu vou ser um grande ganho, um grande asset para o cristianismo, eu vou lutar pela fé, porque eu tenho essa personalidade, eu não desisto, eu vou ser um grande ganho para o cristianismo. Você não vai a Cristo como alguém que tem algum mérito. Esse é o grande erro para muitas pessoas. Também você não vai a Cristo como alguém que vai para uma entrevista de trabalho, não é? E na entrevista de trabalho, a tentativa, na maioria das vezes, é impressionar o entrevistador, não é? Aquela pessoa dos recursos humanos, ou o CEO, não é? O gerente, quem quer que seja. Você vai lá para brilhar, não é? Diante da pessoa, teu currículo brilhar. E no lugar de usar aqueles
eufemismos em teu currículo, você vai usar superlativos e você vai dizer assim: eu sou uma pessoa pronta para trabalhar, aceito qualquer, dou passo inicial, sou resiliente, estou pronto para aprender, não sei, mas eu aprendo, e eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, já fiz aquilo, aquilo lá. Você se promove porque você quer ser aceito. Você não faz isso aí diante de Deus, você não traz nada em tuas mãos, senão o teu próprio pecado e a tua culpa. E você diz: Senhor, eu tenho só isso em minhas mãos, esta imundície, este coração duro, esta carta, este registro de culpa, eu não tenho nada de méritos. Recebe a minha vida, me salva por graça e por misericórdia, porque por mérito eu nunca te alcançarei, eu nunca serei salvo, eu nunca entrarei no céu. Eu trago o meu nada a ti, pois tu és tudo. Salva-me, me transforma, me perdoa, me faz um filho, uma filha de Deus. É assim, querido amigo, que nós vamos. Você vai a Cristo como quem vai a um advogado, porque você cometeu um crime terrível e você precisa de alguém para te defender. Você precisa de um advogado junto ao Pai, porque você quebrou a lei de Deus. Eu quebrei a lei de Deus. Você vai ao Senhor Jesus Cristo como quem vai a um médico em busca de socorro, em busca de ajuda. Esta é a postura, ou seja, ir a Cristo. Como ir a Cristo? Vá humildemente. Vá com o senso da tua necessidade, do perdão que Ele dá. Vá rogando, vá clamando, sem demandar nada, sem declarar ou afirmar que você pode isso e pode aquilo. Peça misericórdia, peça salvação, mostre, diga a Ele toda a tua vergonha, o teu pecado, e diante diga: Senhor, eu sou este leproso, tu podes me curar se tu quiseres. Eu não mereço, eu mereço o inferno e a condenação, mas se tu quiseres, ó Senhor, o Senhor tem poder, eu creio, o Senhor tem poder para curar, para salvar. Eu creio no Senhor Jesus. Eu não mereço, mas eu venho a Ti. E o Senhor disse que se eu viesse a Ti no estado em que eu estou, o Senhor não me jogaria fora, não me lançaria fora. Eu estou vindo envergonhado, temeroso, mas eu estou vindo porque eu ouvi esta promessa. Foi o Senhor quem disse isso. E embora eu me sinta tão mal, tão condenado, eu venho pensando, sentindo, firmado nesta Tua palavra. O Senhor não mente: todo que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isto é fé na palavra de Deus. Você vem com fé. Você confessa a Ele o teu pecado, você diz a tua necessidade, o teu desejo de perdão e de uma nova vida, você confia em tua mente nele, que Ele alcançou tudo o que é necessário para te resgatar e pagar em teu lugar. Então você vai a Ele, e você se entrega a Ele, e você é salvo, e você é aceito por Deus por causa de Jesus, e você é recebido, transformado por Ele. Querido amigo, você deve ir ao Senhor Jesus nesta noite. Vá como você está agora, na situação, no momento da tua vida em que você se encontra, no estágio de conhecimento da Bíblia que você já chegou. Se você percebe a tua necessidade, a tua culpa, então vá a Ele em oração, e vá logo enquanto há tempo. Vá enquanto você pode ir e clamar a Ele. Vá sem dúvida e sem temor. Vá clamando e deixe que Ele faça o resto, porque é Ele quem salva. Simplesmente se lance a Ele, por misericórdia, por salvação, crendo, clamando e rogando. Isso é ir. É assim que se vai ao Senhor Jesus Cristo, a Ele como Salvador, e eu como um pecador que necessita do Salvador. Você encara estas verdades? Você confia nele? Você ora a Ele? Você vai direto a Ele, não aos mecanismos da religião tentando se melhorar para agradar a Deus. Você vai como você está e você não adia mais. É fazer isso, algo que eu não posso ilustrar nem explicar, porque é algo que você experimenta, e por mais que eu produza palavras e ilustrações, você só compreenderá quando você for a Ele. Ter a vida eterna, a certeza de vida eterna, um novo coração. Estar aqui neste lugar, neste momento, e sair nas ruas de São Paulo e acordar amanhã e saber: um dia eu irei partir, mas eu irei partir para estar com o Senhor. É maravilhoso. Esta é a certeza que Cristo dá, esta é a vida que Cristo dá, e esta vida está nele, o Filho de Deus, o Salvador.
Vamos orar juntos. Bendito Deus eterno, Pai do Senhor Jesus Cristo, olha sobre nós. Há tantos empecilhos, ó Senhor, dentro de nós, fora de nós, aqui, amanhã, do passado, tantas coisas, ó Senhor, barreiras, montes, montanhas, vales, nós nunca chegaríamos a Ti. Mas como homens e mulheres que se rebelaram e se afastaram de Ti, homens pródigos, mulheres pródigas, nós reconhecemos o nosso pecado. Vem, pois, ó Senhor, e se há alguma alma nesta noite que reconhece a sua pecaminosidade e eleva a sua alma em clamor, em arrependimento a Ti, segundo a Tua grande graça, segundo a Tua própria ilustração, vai, Senhor, pelo Teu Espírito e encontra o pecador e levanta-o do lodo do pecado, da morte e da vida, herança, um nome, um novo status, tudo que o Senhor Jesus alcançou e que pode dar e deseja e está pronto a dar a todo pecador arrependido. Vem, leva-nos ao Salvador. Senhor, nós te rogamos isto em o nome dele, Cristo Jesus, e para o teu louvor oramos. Amém.